Bom, eu vou fazer aqui uma declaração, mas vocês fiquem à vontade para fazer qualquer pergunta. Às vezes a gente se sente assim, como se nós estivéssemos revivendo um filme de terror. Porque, em nome da democracia, nós estamos assistindo a democracia ser atacada todos os dias. E da pior forma possível. Com uma sensação de letargia, de dormência, de sonolência da sociedade, de banalização. Parece que isso virou o novo normal, né? É possível, é normal, é aceitável se ultrapassar a lei, a Constituição e a democracia, pasmem, em nome da democracia. Quando o Marcel faz o relato, eu não vou ser redundante, mas apenas pinçar alguns pontos, nós ingressamos com uma ação em 21 de outubro de 2024, amanhã fará um ano, em que nós apenas solicitamos... Não, hoje é 21 de outubro. Amanhã, é hoje? Hoje é 21. Desculpe, cronologicamente, hoje faz 21. Então o bolo, cadê o bolo? O bolo. Bota ali na frente. Tem um bolo aí de um ano aqui. Então hoje faz um ano, depois a gente vai cantar o parabéns, que nós ingressamos na Procuradoria-Geral da República, porque acreditamos na justiça, nas instituições, né, que dentro da nossa prerrogativa como parlamentar, que a Constituição determina que é nossa responsabilidade e prerrogativa fiscalizar o Executivo, fiscalizar a correta aplicação da lei, do orçamento, da atividade dos funcionários públicos. Então nós ingressamos com uma ação para que fosse investigada a conduta do senhor Fábio Chó. Qualquer um é falível de erro, qualquer cidadão pode errar, não é isso. O que nós propugnamos é que merecia uma investigação sem pré-julgamento. O fato de que este delegado de polícia estava insistindo numa situação que a própria Procuradoria-Geral da República havia dado um parecer contrário, ou seja, a favor da soltura, da libertação do Felipe Martins, porque as provas que haviam sido apresentadas haviam sido desmoralizadas pela defesa. Ou seja, ele havia viajado, se provou que ele não havia viajado, inclusive com várias situações diferentes, lista de passageiro, fotografia de sua permanência no Paraná, registro de bilhete de iFood, enfim. Viagem de Uber. Então foi desmoralizada a prova que a Polícia Federal trouxe aos autos do processo. Não obstante, a Polícia Federal perseverou, reiterou, disse não, o que vocês estão apresentando não vale. E esse cidadão, Felipe Martins, ficou preso 6 meses, inclusive 10 dias em solitário. Quem paga o preço da privação da liberdade desse cidadão? Por uma mentira que podia ter sido colhida de uma forma indevida, podia ter tido alguma falha, mas quem colheu essa informação se agarrou a ela como se agarra uma tábua de salvação. Não se desapegou dela. Utilizou como mantra, mesmo que isso significasse colocar em risco a liberdade de um homem, de um cidadão. Pois muito bem, nós ingressamos no dia 28 de outubro com um pedido de investigação. Isso foi arquivado em janeiro desse ano. E nós estivemos em agosto na Procuradoria. Sabe por quê, gente? Porque nós não fomos informados. O Ministério Público não nos informou quem estava encarregado da investigação e nem que havia sido arquivado. E foi arquivado, esse pedido foi arquivado, com a alegação que nós estávamos, supostamente, com uma falsa narrativa. Depois eu vou passar para os senhores. Uma falsa narrativa. Então, a Polícia Federal entendeu que a nossa narrativa era falsa porque nós queríamos trancar o processo no STF contra o Marcel Van Haart, que havia, das tribunas da Câmara, feito um discurso no uso da sua prerrogativa, garantido pela Constituição Federal, no artigo 53, da inviolabilidade material das suas ações, dos seus atos, das suas palavras. Está na Constituição Federal. Está garantido aos cidadãos brasileiros que elegem o seu representante para que ele possa livremente exercer esse papel de fiscalização. E agora nós fomos surpreendidos, há 2 dias atrás, com a decisão da PGR, né?
onde ela determina que sejam feitas investigações para averiguar se o senhor Felipe Martins, ao contrário do que cristalinamente as provas demonstram, ele ou pessoas comandadas por ele viajaram aos Estados Unidos para fraudar esses dados junto à alfândega americana. A Polícia Federal pediu. A Polícia Federal que pediu, aliás. Gente, desculpe, a gente está vivendo num romance de Kafka. A gente está vivendo assim num mundo de faz de conta. A gente está vivendo num mundo de ponta cabeça. Mas não é só esse o problema. Hoje nós assistimos um voto do senhor Alexandre de Moraes, que foi publicizado pelos senhores da imprensa, onde ele diz, olha, caso haja a condenação desse cidadão que foi contratado pelo Partido Liberal para trazer provas sabidamente inverídicas, ele prejulga essa situação, nós temos que reabrir a investigação contra o presidente do partido. Desculpe, quem é o Ministério Público? Quando nós afirmamos aqui que o juiz Alexandre de Moraes, ele é investigador, ele faz o papel do Ministério Público, ele faz o papel de vítima e de juiz, ele prova isso todos os dias. Como é que no inquérito, em que houve a conclusão do inquérito, a apresentação da denúncia, o cidadão em tela não foi denunciado, ele, ao proferir um voto, ele praticamente induz o Ministério Público a reabrir uma investigação fora do seu papel? Isso está banalizado. A utilização da máquina do Estado, do aparelho do Estado, para trazer um presidente do maior partido do país para uma posição de fragilidade de um inquérito que ele já havia sido colocado de lado, arquivado contra ele. Inquérito aberto desde 2021. Desculpem, alguma coisa de muito errada está acontecendo no Brasil. Eu trouxe aqui, inclusive, dois pedidos que fiz, duas reclamações que fiz ao CNJ. Lembram-se quando vazaram aquelas notícias que o próprio Folha de São Paulo publicou de que um juiz auxiliar do então presidente do TSE, o senhor Alexandre de Moraes, pedia que os auxiliares, o Tagliaferro, usassem a criatividade para produzir provas contra um desafeto político e contra uma revista? Aí a gente rememorou a história e se lembrou de Béria, né? Mostre-me o homem que eu lhe mostrarei o crime. Pois muito bem, eu, na minha função, na minha prerrogativa, né, de senador da República, eu imaginei que o CNJ deveria abrir um procedimento investigativo para verificar se havia ou não a veracidade desse texto que foi vazado num dos grandes jornais do país. Eu não pedi investigação contra o senhor Alexandre de Moraes, até porque eu sei que o CNJ não tem essa prerrogativa. Eu pedi contra o seu juiz auxiliar. Fui arquivado, dizendo que eu havia utilizado esse expediente para tentar atingir Alexandre de Moraes. Eu estava tentando atingir Alexandre de Moraes? Eu estava tentando utilizar o judiciário para que seja feita a justiça, se investigue. Ingressamos com um novo pedido lá no CNJ, porque acreditamos no judiciário. Quando surgiram agora as novas provas que foram trazidas pelo Tagliaferro, agora em 5 de agosto de 2025, reiterando o pedido anterior e trazendo as novas provas. 5 de agosto, hoje é 21 de outubro. Dessa feita, o corregedor não fez como fez da vez passada, quando em 48 horas mandou arquivar. Eu estou esperando há 2 meses. Justiça sobrestada não é justiça. O que nós queremos apenas é que se abra o inquérito e se apure responsabilidades. Aliás, isso é feito assim com muita, eu diria, com muita rotina, com muita competência, com muita tempestividade contra o parlamento. Mas a gente vê que é difícil você conseguir fazer o papel de que a justiça seja para todos. Que a todos seja dada a situação de não estarem acima da lei. Ninguém pode estar acima da lei. A lei é para todo mundo. E quem descumpre a lei tem que, em algum momento, ser chamado para se explicar em relação a esse processo. Então, nós estamos aqui para falar de um assunto específico que tem desdobramentos, ou que tem ramificações, ou que tem similaridades, o que demonstra uma espécie de método, infelizmente, de uma espécie de blindagem corporativa. Quando alguém comete um crime, é natural que ele seja investigado, é desejável que isso aconteça,
Nós queremos um judiciário forte, um judiciário imparcial, um judiciário que, se for contestado, seja democraticamente, porque a irresignação faz parte do temperamento dos seres humanos. Agora, nós não podemos ter parcialidade. Nós não podemos acreditar que o judiciário está a serviço dessa ou daquela facção política. E isso, senhores, só demonstra que, infelizmente, o que está acontecendo no Brasil não é natural, não é normal. Nós estivemos há pouco na CPMI e eu falei a respeito desse tema. Quando um advogado que faz uma denúncia, que proporciona que todo o Brasil tome conhecimento de um crime hediondo praticado contra milhões de aposentados, e ele faz a denúncia em 2023, de repente, por retaliação, é aberto seu sigilo de 2015 para cá, e todo mundo acha que é normal. Então, quem faz uma denúncia contra o poder, ao invés de ser acolhido como denunciante, ao invés de ser cuidado como denunciante, ao invés da sua ação ou da sua acusação ser apurada, não, ele tem que se exilar, como é o caso do Tagliaferro. Ele tem a sua vida vasculhada, ele tem seus recursos bloqueados, ele tem as suas redes sociais retiradas de circulação. Desculpe, que Brasil é esse que nós estamos vivendo? Isso está banalizado. Nós estamos aqui novamente falando a respeito do mesmo assunto. Eu gostaria de estar falando aqui, Marcel, de economia. Eu gostaria de estar falando aqui do desafio que o Brasil tem geopolítico. Eu gostaria de estar falando aqui sobre a questão da segurança pública. Eu gostaria de estar vendo um debate aqui sobre o futuro do Brasil. Mas a gente está falando o tempo todo de liberdade. De liberdade, porque é um bem importante que, infelizmente, está sendo vilipendiado. Está sendo esgarçado. Está sendo agredido diariamente. Infelizmente, banalizada essa agressão. Então, eu lamento estar aqui nesse momento falando a respeito desse tema. Mas é o nosso dever, porque se nós acharmos que isso está normal, aí fecha as portas. Tá? Então, enquanto a gente tiver a possibilidade de se indignar, então ainda tem uma luz no final do túnel. E a gente vai manter essa indignação, não tenho dúvida nenhuma. Era isso. O senador Mourão quer falar? Quer responder perguntas, Rogério? Se alguém quiser alguma indagação... Só vou aproveitar para anunciar aqui também que, como ficou